Meus amigos, o neofascismo e o neoimperialismo, como manifestações da crise final do capitalismo na era contemporânea, é o tema da nossa apresentação a partir deste momento. O que nós pretendemos demonstrar com nossa apresentação é que o neofascismo e o neoimperialismo são manifestações da crise final do capitalismo que ocorrerá a partir de meados do século XXI. E nós vamos demonstrar com números essa nossa tese. Estes dois fenômenos políticos, o neofascismo e o neoimperialismo, têm como causas a crise estrutural do capitalismo em sua etapa final. O neofascismo é uma resposta política no plano interno de cada país e o neoimperialismo é uma resposta geopolítica ao nível mundial à crise final do sistema capitalista mundial. Vários estudiosos do capitalismo, como Karl Marx, Vladimir Lenin, Immanuel Wallenstein, Giovanni Arrighi, David Harvey, Samir Amin, Stefano Meszaros, Ellen Wood, entre outros, argumentam que o capitalismo vive contradições estruturais desde o final do século XIX até a era contemporânea, como, por exemplo, a queda tendencial da taxa de lucro, o deslocamento dos investimentos do setor produtivo para o setor financeiro, a superacumulação do capital, em busca crescente de novas fronteiras de exploração, a desigualdade social crescente e exclusiva no interior dos países capitalistas centrais e periféricos, a erosão da ordem liberal pós-1945, que nós estamos assistindo, a crise ambiental atual, que estabelece limites ao crescimento econômico ilimitado, e a competição entre as grandes potências pela hegemonia mundial. Esses eventos, meus amigos, criaram o contexto histórico em que surgiram o imperialismo em meados do século XIX e o fascismo e o nazismo na primeira metade do século XX, bem como o neofascismo e o neoimperialismo na era contemporânea. O que nós pretendemos demonstrar, portanto, é que a crise final do capitalismo ocorrerá a partir de meados do século XXI, que o neofascismo é a resposta política em cada país à crise final do capitalismo e o neoimperialismo é a resposta geopolítica ao nível mundial da crise final do capitalismo que ocorrerá a partir de meados do século XXI. Bem, agora nós vamos demonstrar que o sistema capitalista está vivendo seus últimos momentos. Ele chegará ao fim entre meados do século XXI e o final do século XXI. O sistema capitalista mundial chegará ao seu fim de meados até o final do século XXI, porque há uma tendência da queda da taxa de lucro mundial, como a ocorrida de 1869 a 2007, que foram os dados que nós obtivemos. Foram dados da taxa de lucro de 1869 a 2007. De queda da taxa de lucro das grandes corporações dos Estados Unidos, como a ocorrida de 1947 a 2007, e a queda na taxa de crescimento do produto bruto mundial, como a ocorrida de 1961 a 2007. Nós vamos mostrar algumas figuras que demonstram que efetivamente está havendo essa queda na taxa de crescimento do lucro das grandes do lucro mundial, do lucro das grandes corporações dos Estados Unidos e da taxa de crescimento do produto bruto mundial. Vou lhes mostrar rapidamente as figuras que caracterizam essa situação que há pouco lhes afirmei. Vamos apresentar inicialmente a tendência de queda da taxa de lucro mundial de 1869 a 2007.
Nós temos aqui essa figura. Nessa figura, por exemplo, aqui a taxa de lucro mundial em 1869. Observe que ela vem decrescendo ao longo do tempo até 2007, quando atingiu este valor. O valor da taxa de lucro mundial em 1800, a taxa de lucro mundial em 1869 correspondia a 43%. Essa era a taxa de lucro mundial em 1869. Já em 2007, a taxa de lucro mundial alcançou o valor de 17%. Então, caiu de 1969 para 2007 de 43% da taxa de lucro para 17% em 2007. E essa queda, conforme eu lhes mostrei no gráfico, ela vem declinando ao longo do tempo. Existe, portanto, uma tendência de queda da taxa de lucro mundial, que alcançará um valor zero numa data que eu vou lhes apresentar logo imediatamente. Uma outra figura que é importante colocar para todos vocês diz respeito à taxa de lucro das corporações norte-americanas. Da mesma forma que a taxa de lucro mundial é declinante de 1869 a 2007, a taxa de lucro ao custo histórico do capital fixo em corporações dos Estados Unidos, ela evoluiu de 1947 a 2007, ela caiu de uma taxa de lucro de caiu de uma taxa de lucro de uma taxa de lucro de 28% em 1947 para 10%, ou seja, caiu de 28% para 10% em 2007. Então aqui essa figura deixa bastante claro que existe uma tendência na queda da taxa de lucro das corporações norte-americanas. Aqui corresponde aos valores de 1947, aqui nessa coloração preta corresponde a valores não deflacionados, ou seja, sem computar a inflação, e esse gráfico acima corresponde aos valores inflacionados. Então, essa taxa de lucro aqui, ela declinou de 28% para 10% em 1947. Um outro gráfico que vou lhes mostrar, que também é bastante elucidativo dessa tendência de queda. Agora vamos falar da taxa de crescimento do produto mundial bruto. Nós temos aqui uma figura que mostra dois fenômenos. Primeiro, é a queda da taxa de crescimento do produto mundial bruto. E outra é digamos assim, a taxa de crescimento digamos assim, dos investimentos aplicados, digamos assim, no sistema financeiro. Quando nós colocamos a taxa de lucro do sistema das corporações, nós levamos em conta tanto o setor produtivo quanto o setor financeiro. Aqui nós mostramos, nesse gráfico aqui, em que apresentamos a taxa de crescimento do produto mundial bruto, nós levamos em conta, no caso da taxa de crescimento do produto mundial bruto, levamos em conta
não só a contribuição do setor produtivo, quanto do setor financeiro. E aqui nós mostramos também que a partir de 1980, a década de 1980, surge, digamos assim, investimentos maciços no sistema financeiro. E mostrando aqui a contribuição do setor financeiro, a expansão, quer dizer, praticamente a transferência dos investimentos na atividade produtiva para o setor financeiro. Então aqui esse gráfico demonstra também que há uma tendência da queda da taxa de crescimento do produto mundial bruto de 1961 a 2007. Em 1961, a taxa de crescimento do produto mundial bruto correspondia a 4,8% ao ano. Quer dizer, neste ano de 1961. Já em 2007, a taxa de crescimento do produto mundial bruto correspondeu a 3%. Então, houve uma queda de 4,8% para 3% em 2007. Então, aqui está o gráfico que mostra os valores aqui em 1961 e aqui nós temos o valor em 2007. Essa curva aqui preta mostra, digamos assim, a participação do sistema financeiro na expansão da economia mundial. Quer dizer, então, na realidade, o que ocorreu a partir da década de 80 é que o setor, a especulação financeira passou a ser atrativa, mais atrativa do que investir na atividade produtiva. Então, esses gráficos me permitiram utilizar, tomando por base os dados que referentes a cada uma dessas variáveis, vamos dizer assim, a taxa de lucro mundial, a taxa de lucro das corporações norte-americanas e a taxa de crescimento do produto mundial bruto, nós utilizamos esses dados e, utilizando o método dos mínimos quadrados, nós procuramos determinar quando essa taxa de lucro alcançaria o valor zero, já que existe uma tendência de declínio. Haveria um momento, em princípio, haveria um momento em que essas taxas de lucro da economia mundial, taxa de lucro das corporações norte-americanas e a taxa de crescimento do produto mundial alcançaria o valor zero. E foi isso que nós fizemos. Então, para determinar, no caso específico da taxa de crescimento do produto, da taxa de lucro das grandes corporações, ou melhor, para determinar quando a taxa de lucro mundial alcançaria o valor zero, nós utilizamos o método dos mínimos quadrados, levando em conta duas situações. Uma situação é considerando os dados de 1947 a 2007, que é o período mais recente. A taxa de lucro tenderia ao valor zero em 2037. Quer dizer, no caso, considerando os dados de 1947 a 2007, os dados de 1947, vou lhes mostrar aqui rapidamente. Que é o seguinte, os dados referentes a 1947 seriam exatamente esses valores que estão associados à chamada Golden Age, a era de ouro da economia capitalista mundial. A Golden Age corresponde exatamente a este período que 1947 a 2000 até 2007.
aliás, até 1955. De 1947 a 1955, houve um crescimento da economia mundial, quer dizer, que foi considerada a idade de ouro, corresponde a esse período aqui. Então, 1947 corresponde a essa taxa de crescimento, aliás, do lucro, taxa de lucro da economia mundial estaria nesse ponto. Então, nós calculamos, utilizando o método minutos quadrados, projetamos para frente, para determinar em que época a taxa de lucro alcançaria o valor zero. E o valor zero que nós encontramos no nosso cálculo foi 2037. E consideramos também a hipótese quer dizer, considerando a taxa de lucro de 1867, ou melhor, 1869 a 2007, nós também calculamos, utilizando o método dos mínimos quadrados, considerando todo esse período, e não de 1947 para frente, considerando todo esse período, nós calculamos que a taxa de lucro alcançaria o valor zero em 2097. Então, são duas situações. Uma mostra, por exemplo, se nós considerarmos a taxa de lucro de 1947 a 2007, a taxa de lucro alcançaria o valor zero em 2037. E se nós considerarmos a taxa de lucro de 1869 a 2007, aplicando o método dos mínimos quadrados, nós chegaríamos ao valor zero em 2097. Então fica bastante claro, deixa e bastante evidenciado que a taxa de lucro da economia mundial chegará ao valor zero entre 2037 e 2097, se nós considerarmos essas duas hipóteses. O que fica bastante evidenciado é que na segunda metade do século XX, o sistema capitalista mundial chegará ao seu final. No outro cálculo que nós fizemos, está relacionado com a taxa de lucro das corporações norte-americanas. É isso aqui. Nós também calculamos a taxa de lucro zero, quer dizer, quando alcançaria o valor zero, considerando os valores de 1947 a 2007 para a taxa de lucro das corporações norte-americanas. E o valor que nós calculamos, utilizando o método dos mínimos quadrados, é de que a taxa de lucro alcançaria o valor zero das corporações norte-americanas, alcançaria o valor zero em 2043. Então, isso mostra que existe uma convergência entre os cálculos que nós fizemos para a taxa de lucro mundial e a taxa de lucro das corporações norte-americanas. A taxa de lucro mundial chegaria ao valor zero entre 2037 e 2097. E a taxa de lucro das corporações norte-americanas chegaria ao valor zero em 2043. Quanto ao produto mundial bruto, que foi um outro cálculo que nós fizemos, utilizando o método dos mínimos quadrados, que é exatamente os dados da taxa de crescimento do produto mundial bruto de 1961 a 2007, levando em conta esses dados e projetando para determinar em que época a taxa de lucro seria, a taxa de crescimento do produto mundial bruto chegaria ao valor zero, nós chegamos a um valor que corresponde a 2053. Então, dá para perceber, meus amigos, que levando em conta esses dados estatísticos relacionados com a taxa de crescimento da taxa de lucro mundial, taxa de lucro das corporações americanas e taxa de crescimento do produto mundial bruto, que há uma convergência. Quer dizer, esses valores permitem constatar que o sistema capitalista mundial está chegará ao seu fim na segunda metade do século XXI.
Por que eu afirmo que chegará ao fim? Porque se a taxa de lucro alcança o valor zero, tanto mundial quanto das corporações norte-americanas, e a taxa de crescimento do produto mundial bruto também alcança o valor zero, neste período, isso demonstra que o capitalismo se tornará inviável. Porque o que é que o capitalista busca quando faz seus investimentos? É o lucro. Na medida que o lucro definha ao longo do tempo, a tendência dos capitalistas é principalmente transferir seus investimentos da atividade produtiva, que ela está declinando vertiginosamente com o tempo, para o setor financeiro, para a especulação financeira. Mas só que o sistema financeiro não tem sustentação se a atividade produtiva que seria o alicerce da economia do sistema capitalista mundial, evidentemente, se a atividade produtiva definha, o sistema financeiro definhará também. Então esta, meus amigos, é a conclusão que nós podemos extrair dessas figuras e que há pouco lhes mostramos. Além dos sinais de decadência do sistema capitalista mundial, representados pela queda da taxa de lucro mundial, da taxa de lucro das grandes corporações dos Estados Unidos, da taxa de crescimento do produto mundial bruto, que alcançará um valor zero de meados até o final do século XXI, ou seja, na segunda metade do século XXI. Outro sinal importante de decadência do capitalismo é a gigantesca dívida global, que alcançou 275 trilhões de dólares em 2020, em dívidas governamentais, corporativas e domésticas. Ou seja, todo mundo está devendo a todo mundo. É o governo devendo, as empresas devendo e as famílias, vamos dizer assim, devendo também. Então, essa dívida global de 275 trilhões de dólares em 2020 corresponde a 3 vezes o produto bruto mundial. Então, o endividamento é superior à produção da riqueza mundial, o que torna insustentável. Isso significa dizer que esta situação dessa gigantesca dívida global, quase 3 vezes o produto bruto mundial, se constitui em uma bomba prestes a explodir. Depois da crise mundial de 2008, a expectativa geral era de que as dívidas fossem reduzidas. Não foi o que aconteceu. Depois vários países têm governos, empresas e famílias com dívidas que ultrapassam amplamente o PIB. Eu vou lhes mostrar a situação de vários países de peso da economia mundial. Por exemplo, o Japão, tem dívidas que são 4 vezes maiores que o tamanho da própria economia. Então, além do Japão, o Japão, por exemplo, tem 400% do PIB, a dívida, ou seja, 4 vezes o tamanho do PIB. A Irlanda, 390% do PIB. Singapura, 382% do PIB, é o tamanho da dívida. Portugal, 358% do PIB. Bélgica, 327% do PIB. A Holanda, 325% do PIB. A Espanha, 313% do PIB. Dinamarca, 302% do PIB. Suécia, 290% do PIB. França, 280% do PIB. Itália, 259% do PIB. Reino Unido, 252% do PIB. Noruega, 244% do PIB. Finlândia, 238% do PIB. Estados Unidos, 233% do PIB. E Brasil, 128% do PIB. O problema é especialmente grave em países como o Japão, cuja dívida total é 4 vezes maior que o tamanho da própria economia. Esses números mostram que todos os países que eu listei há pouco apresentam dívidas superiores ao PIB.
ou seja, o produto interno bruto, ou seja, dívidas superiores à capacidade do país de produzir riqueza, caracterizando a existência de endividamento excessivo. Um dos países mais endividados que merece uma análise especial pelo fato de se constituir na maior economia e no país mais endividado do planeta é os Estados Unidos. A dívida pública dos Estados Unidos vem batendo recordes, porque o país gasta e compra além da sua capacidade, emitindo dólares e títulos do Tesouro. O risco de grandes catástrofes nos Estados Unidos, com seu excessivo endividamento, não desapareceu, mas se estendeu no tempo, ao preço de aumentá-las em proporção e explosão quando vier a estourar. Ressalta-se, meus amigos, que o endividamento público nos Estados Unidos está fortemente relacionado com os excessivos gastos militares. O sistema financeiro mundial, liderado pelo dólar norte-americano, começa a apontar a perda acelerada da confiança no dólar, que domina o mundial há quase um século, à medida em que evolui o endividamento dos Estados Unidos. Ou seja, o dólar está perdendo a confiança na medida que evolui o endividamento dos Estados Unidos. Em 2018, a parte do dólar nas reservas internacionais caiu até 61%, que é o nível mínimo nos últimos 20 anos, demonstrando a falta de confiança no dólar. Vou lhes mostrar aqui um gráfico que evidencia isso que estamos lhe falando. Primeiro vamos lhes apresentar essa figura aqui, que mostra a contribuição do dólar na formação das reservas mundiais. Aqui nós temos dados de dados de 2007 até 2018. Então aqui dá para vocês perceberem que aqui é a formação das reservas internacionais pelos países do mundo em dólar. Quer dizer, a maioria dos países do mundo utiliza o dólar como reserva. É o caso do Brasil, que dispõe de mais de 300 bilhões de dólares de reservas. Então, esse gráfico aqui mostra que o dólar em 2013, a participação do dólar, por exemplo, a partir de, vamos dizer, 2007 até 2013, se manteve mais ou menos estável na faixa de, em termos das reservas internacionais, correspondia a cerca de 66% do PIB, por exemplo, aqui, que é a situação aqui. Nós temos aqui as reservas aqui em percentagem, reservas internacionais. Dá para perceber que, por exemplo, houve uma subida aqui vertiginosa a partir da década de 80, mas a partir da década de 80 tem havido uma queda bastante significativa da participação do dólar na formação das reservas mundiais. Atualmente, ela em 2018 alcançou o valor de 61%. Ela já foi bastante superior, chegando a atingir, por exemplo, no final da Segunda Guerra Mundial, o dólar correspondia a praticamente 80% das reservas internacionais. E aqui nós estamos com um valor correspondente a 61%. E a tendência é de queda dessa formação das reservas internacionais. Muitos países estão abandonando o dólar, não só devido
ao excessivo endividamento dos Estados Unidos, mas também porque os Estados Unidos estão adotando o dólar como uma arma política para sancionar vários países, como a Rússia, como o Irã, Cuba e agora, recentemente, a Venezuela. Então, muitos países estão se afastando da dólar. E há uma determinação dos países do BRICS de abandonarem o dólar e passarem a utilizar suas próprias moedas nas transações comerciais. Bem, então, o que é importante destacar é que há uma perda da confiança do dólar que atingiu o nível mínimo nos últimos 20 anos de 61% nas reservas internacionais. Esta perda de confiança resulta do fato de a atual crise econômica mundial mostrar que um sistema monetário como o atual, baseado em papel moeda, emitido livremente pelo governo americano e sem lastro também pelo governo dos Estados Unidos, é algo inerentemente instável, cujas inevitáveis consequências desse processo são o crescimento econômico artificial, a euforia e os maus investimentos que tal crescimento gera. E, finalmente, as depressões econômicas, como, por exemplo, as depressões que nós tivemos em 1837 e também em 1929. Quase que nós passaríamos a conviver com a nova depressão em 2008, que só não aconteceu porque os governos, quase todos os países do mundo, investiram no sentido de salvar os bancos da debacle econômica em 2008. Então, as depressões econômicas, elas poderão ser ameaças constantes ao longo do tempo, até o final do século XXI. A queda de confiança do dólar está fazendo aumentar a cotação do ouro no mercado mundial, porque uma das alternativas que muitos países vêm adotando é de substituir o dólar pelo ouro como reserva mundial. Além de haver aumento da demanda de ouro para substituir o dólar como reserva internacional, há a tendência de substituir o dólar por moedas mundiais capazes de substituí-lo, como, por exemplo, o euro, o yuan chinês. Nós temos a rúpia, que é indiana, e também os direitos especiais de saque, que é a moeda do FMI. Além da falta de confiança provocada pela ausência de lastro do dólar, do declínio da economia norte-americana, e isso é evidente, inclusive essa ação do Trump no sentido de praticar o tarifaço, é uma das manifestações da crise que afeta a economia dos Estados Unidos. Então, além da falta de confiança provocada pela ausência do lastro do dólar, do declínio da economia americana, do seu endividamento excessivo, o abandono do dólar como moeda de reserva mundial é impulsionado também pela possibilidade da explosão da bolha da dívida pública dos Estados Unidos, que corresponde a 23 trilhões de dólares, valor superior ao PIB do país, um recorde histórico. Pelo que nós acabamos de expor, meus amigos, podemos afirmar que o sistema capitalista evolui, portanto, com uma tendência universal de evoluir para uma crescente desordem e autodestruição. Esta situação é demonstrada pela tendência da queda da taxa de lucro global, da taxa de lucro das grandes corporações dos Estados Unidos e da taxa de crescimento do produto bruto mundial, que alcançarão valor zero a partir de meados do século XXI, bem como pelo endividamento excessivo dos países do mundo, especialmente Estados Unidos, China e Japão. E quando nós falamos desses três países, é porque são os países que mais devem no mundo. Nós temos aqui um gráfico que deixa isso bastante evidenciado. Aqui nós temos os Estados Unidos, temos aqui a China e o Japão.
Só esses 3 países, a soma da dívida desses 3 países, corresponde a 45%, entre 45% e 50% da dívida global. Então, digamos assim, o país que mais deve no planeta é os Estados Unidos. Corresponde a 24% de toda a dívida global. Então, essa é uma das razões pelas quais os Estados Unidos enfrentam a crise que o Trump tenta resolver com tarifaços e outras medidas que ele está adotando para salvar os Estados Unidos da debacle econômica que se avizinha. Então, essa questão da dívida é crucial. Os Estados Unidos já tem uma dívida que é superior à produção da riqueza em seu próprio país. Então, esse é o quadro relacionado com a dívida global. E aqui nós dá para mostrar claramente que esses 3 países respondem pela maior parte da dívida mundial. Bem, então, como nós já estávamos falando, a tendência da queda da taxa de lucro das grandes corporações americanas e da taxa de crescimento do produto mundial, todos alcançarão valor zero na segunda metade do século XXI. E essa situação da queda da taxa de lucro, bem como o endividamento excessivo dos países do mundo, especialmente Estados Unidos, China e Japão, que respondem por praticamente 50% da dívida global. Além disso, outro sinal de decadência do capitalismo reside no fato de todos os dados disponíveis apontarem no sentido de que o sistema capitalista mundial evoluirá para uma crescente desordem e autodestruição, porque o planeta Terra já está atingindo seus limites no uso dos seus recursos naturais. Nós publicamos um livro, Como Inventar o Futuro para Mudar o Mundo. Nesse livro nós demonstramos que o planeta Terra já está atingindo seus limites no uso dos seus recursos naturais, porque hoje a demanda por recursos naturais excede em 41% a capacidade de reposição da Terra. E se a escalada dessa demanda continuar no ritmo atual, em 2030, com uma população planetária estimada em 10 bilhões de pessoas, serão necessárias 2 terras para satisfazê-la. O previsível esgotamento dos recursos minerais, particularmente os energéticos, e as ameaças de mudanças climáticas catastróficas, temas maiores da agenda ecológica, encaixam bem no processo entrópico de autodestruição e desordem do sistema capitalista mundial. Quer dizer, o neofascismo, meus amigos, tem sido a resposta política em cada país à crise final do capitalismo, que deverá ocorrer a partir de meados do século XXI, conforme nós demonstramos. O termo neofascismo, meus amigos, não significa retorno integral ao fascismo clássico, que surgiu no século XX, mas sim formas atualizadas de autoritarismo politicamente massificado como resposta política à crise final do capitalismo na era contemporânea. No século XXI, a crise econômica do sistema capitalista mundial, que eclodiu em 2008 nos Estados Unidos, levou vários países do mundo à estagnação econômica, com graves consequências políticas e sociais. Esta crise de 2008 deu origem a um fortalecimento de partidos políticos de extrema-direita, neofascistas em vários países da Europa, nos Estados Unidos e em outros países do mundo, inclusive no Brasil, insatisfeitos com a situação política, econômica e social existente. São partidos que passaram a assumir uma postura antissistema. Há vários países atualmente governados pela extrema-direita,
ou com governos dominados por forças de extrema-direita na Europa, como a Hungria, a Itália, a Holanda, a Áustria, a Finlândia, a República Tcheca, a Croácia e a Eslováquia. São partidos governados pela extrema-direita. E nas Américas, Estados Unidos e Chile. Chile agora que elegeu um presidente de extrema-direita. E os Estados Unidos com Donald Trump. Cerca de um terço um ponto que eu deixei de observar é que entre os países das Américas que aderiram, que são governados pela extrema-direita, além dos Estados Unidos, temos a Argentina, governada pelo presidente Javier Milei, e também o Chile, que elegeu um presidente de extrema-direita. Então, cerca de um terço dos governos da União Europeia incluem forças de extrema-direita em posições de poder, ou têm grande influência política. Há vários países onde os partidos de extrema-direita podem chegar ao poder no futuro próximo na Europa. França, Alemanha, Portugal, Bélgica e Polônia. O que eu lhes afirmo é que, na medida em que a crise do sistema capitalista se aprofunda, os partidos de extrema-direita tendem a assumir o poder. Isso aconteceu na Alemanha nazista, aconteceu na Itália fascista, aconteceu na Espanha, em Portugal salazarista, e na Espanha me falha a memória aqui o nome do general que se tornou um ditador fascista na época, na década de 30, em 36. E então há uma tendência de se repetir nessa segunda metade do século XXI o que aconteceu na primeira metade do século XX, sobretudo na Europa. Então, como eu lhes falei, há vários países onde os partidos de extrema-direita podem chegar ao poder no futuro próximo na Europa, como a França, a Alemanha, Portugal, Bélgica e Polônia. Da mesma forma que o nazifascismo, o neofascismo funciona como um mecanismo de contenção das tensões sociais produzidas pela crise geral do capitalismo, porque na era contemporânea canaliza frustrações populares contra alvos desviados, como imigrantes, minorias. Por exemplo, na década de 30, na primeira metade do século XX, eram judeus o alvo do fascismo, do nazifascismo. Então, o neofascismo funciona como um mecanismo de contenção das tensões sociais contra alvos desviados, como imigrantes, minorias e opositores. Por exemplo, na primeira metade do século XX, também perseguiam os comunistas. Então, repetindo, da mesma forma que o nazifascismo, o neofascismo funciona como mecanismo de contenção das tensões sociais produzidas pela crise geral do capitalismo, porque na era contemporânea canaliza frustrações populares contra alvos desviados, imigrantes, minorias, opositores. Mantém o controle político sem demandar mudança no modelo econômico capitalista. Esse é um ponto importante também. Busca manter o sistema capitalista de qualquer maneira, mesmo com os problemas que ele enfrenta, mesmo com a inviabilidade que ele apresenta. Reforça o poder das elites financeiras, porque o capital financeiro passa a ser dominante, e reforça, repito, o poder das elites financeiras e empresariais, e permite políticas de austeridade e privatizações sob clima de emergência permanente. Assim, meus amigos, o neofascismo seria uma estratégia de estabilização autoritária dos impasses do capitalismo em sua etapa final, que é essa que nós estamos vivenciando no momento. O neoimperialismo, por sua vez, tem sido a resposta geopolítica ao nível mundial da crise final do capitalismo, que ocorrerá a partir de meados do século XXI, conforme nós demonstramos que poderá e deverá acontecer. A distinção entre o velho imperialismo, que prevaleceu de meados do século XIX
ao início do século XX, e o neoimperialismo, que teve seu nascimento após a Segunda Guerra Mundial, e sobretudo a partir dos anos de 1970, repito, a distinção entre o velho imperialismo e o neoimperialismo envolve mudanças nos instrumentos de dominação. Não na lógica fundamental de hierarquia entre os países capitalistas centrais dominantes e os países capitalistas periféricos dominados. Apesar de suas diferenças, há continuidade estrutural entre o velho imperialismo e o neoimperialismo, com a manutenção da divisão centro-periferia, a transferência de riqueza dos países capitalistas periféricos para os países capitalistas centrais, a subordinação tecnológica e financeira dos países capitalistas periféricos em relação aos países capitalistas centrais, e o uso da força, direta ou indireta. Por exemplo, os Estados Unidos estão utilizando a força direta, utilizando a frota naval para se apossar do petróleo da Venezuela. Então, se utiliza da força de forma direta e indireta também. Então, a subordinação, repito, falei que existe a subordinação tecnológica e financeira dos países capitalistas periféricos em relação aos países capitalistas centrais, e o uso da força direta ou indireta, quanto necessário, contra os países capitalistas periféricos. A diferença fundamental é o seguinte, é que no velho imperialismo havia forças militares presentes em cada um dos países periféricos, capitalistas periféricos, dominados pelo imperialismo. Já na fase neoimperialista, em certa medida, não existe a presença militar dos países imperialistas, mas, excepcionalmente, eles passam a utilizar a mesma prática do velho imperialismo. Então, apesar das diferenças, há continuidade estrutural entre o velho imperialismo e o neoimperialismo. O neoimperialismo opera diferentemente do velho imperialismo por meio de uma dominação sem colônias. Quer dizer, o velho imperialismo tinha colônias. O Império Britânico tinha colônias assim, em todos os continentes. O Império Britânico. O francês também tinha colônias em várias partes do mundo. A Bélgica também tinha colônias. A Alemanha tinha colônias. Então, as grandes potências da época tinham colônias. Já os Estados Unidos, que é neoimperialista, adotou uma outra prática. Domina os países capitalistas periféricos com o uso do poder financeiro, do poder econômico e da coerção. Não repete a mesma prática do imperialismo britânico, utilizando forças militares nos territórios dos países capitalistas periféricos. Mas, em caráter excepcional, costumam fazer isso. Por exemplo, as guerras que os Estados Unidos empreenderam contra a Líbia, a derrubada de Omar Sadat, Saddam Hussein no Iraque, a intervenção no Iraque, no Afeganistão, a intervenção sobre a Iugoslávia que provocou a fragmentação do país, em vários outros, na Europa, tudo isso produto da intervenção dos Estados Unidos do ponto de vista militar. Então, a prática da intervenção militar era do velho imperialismo, mas ela se repete também em caráter excepcional com o neoimperialismo, sobretudo o norte-americano. Então, como eu disse, o neoimperialismo opera diferentemente do velho imperialismo por meio de uma dominação sem colônias. Então, os governos, aparentemente são governos independentes, autônomos, mas dominados do ponto de vista econômico
do ponto de vista tecnológico, e essa dependência é a forma, digamos assim, de manter esses países sob a tutela dos países imperialistas contemporâneos. Pode-se concluir que o neoimperialismo representa uma nova expressão do capitalismo monopolista internacional, bem como um novo sistema por meio do qual uma minoria de países capitalistas centrais domina o mundo e implementa uma nova política de hegemonia econômica, política, cultural e militar, como praticada principalmente pelo governo dos Estados Unidos. O neoimperialismo exercido sobretudo pelos Estados Unidos não é uma colonização clássica que se impunha pela força, pelo poder militar e econômico, ocupando militarmente cada uma dessas colônias. Então, o neoimperialismo, sobretudo dos Estados Unidos, não é uma colonização clássica, mas formas modernas de dominação, baseada no controle geopolítico, por bases militares instaladas em vários países do mundo. Em todos os continentes do planeta, os Estados Unidos têm cerca de 800 bases militares em todas as partes do mundo. E essas bases militares é uma das formas modernas de dominação norte-americana. As alianças militares que tem feito e sanções econômicas, como por exemplo as praticadas contra a Rússia, contra a China, contra o Irã, contra Cuba, agora contra a Venezuela, em guerras híbridas, financeiras, tecnológicas, informacionais, no regime global de propriedade intelectual, que garante rendas monopolistas na extração de recursos naturais dos países periféricos por empresas transnacionais, e na pressão sobre países periféricos via sistema do dólar e fluxo de capitais. Um exemplo marcante de neoimperialismo é a oficialização de Trump de plano para dominar e intensificar sua presença militar na América Latina. Um documento divulgado recentemente pelo Conselho Nacional de Segurança dos Estados Unidos confirma que o governo de Donald Trump pretende expandir sua presença política e militar na América Latina. Trump está considerando que a América Latina é o quintal dos Estados Unidos. A nova estratégia de segurança nacional explicita o objetivo de reinstalar a doutrina Monroe, a América para os americanos do Norte, e reforçar o controle norte-americano sobre o hemisfério, alinhando políticas regionais aos interesses dos Estados Unidos. Movimentos recentes, como o envio de caças e navios de guerra ao Caribe para intervir militarmente na Venezuela, agora são apresentados como parte de uma diretriz permanente de intervenção norte-americana na América Latina. Outra iniciativa recente do governo Trump é o de se estabelecer militarmente no Paraguai, contando com o apoio do governo paraguaio. As prioridades do governo Trump são conhecidas: o combate às drogas, a imigração e a presença de potências externas na América Latina, especialmente a China. Um dos pontos que mais chamou a atenção foi a menção ao uso da CIA, Central Intelligence Agency, para identificar recursos e áreas estratégicas no hemisfério ocidental, com foco em sua proteção e desenvolvimento conjunto com países aliados. Em diferentes trechos do Plano de Segurança Nacional do governo Trump, a América Latina é descrita como nosso continente, entre aspas. O texto do governo Trump critica incursões de países como China e Rússia na região e defende medidas para barrar sua expansão. Além disso, alerta que ideologias locais são secundárias diante do critério central de alinhamento dos países latino-americanos com Washington e repudia políticas que ampliem a tributação ou regulação de empresas norte-americanas. A nova estratégia de segurança nacional do governo Trump propõe ainda o monopólio de acordos com os Estados Unidos e a expulsão
de concorrentes estrangeiros, como no caso Rússia e China, prevendo contratos de fornecedor único, ou seja, só com companhias dos Estados Unidos, e ações para limitar a atuação de empresas estrangeiras que disputem infraestruturas no continente. Então, na prática, o Trump se propõe a usar até a força para impor a doutrina Monroe na América Latina. Em síntese, pode-se afirmar, meus amigos, que o neofascismo e o neoimperialismo têm como causa de suas existências a crise final do sistema capitalista mundial, não sendo, portanto, fenômenos isolados. O neofascismo é uma solução interna, autoritária em cada país para a crise social do capitalismo, e o neoimperialismo é a sua solução externa, violenta, para manter a ordem capitalista e a acumulação global do capital. Ambos, neofascismo e neoimperialismo, seriam, portanto, duas faces de um mesmo período histórico de declínio hegemônico e contradições intensificadas, interpretado por alguns pensadores como prenúncio da fase terminal do capitalismo. Assim, meus amigos, o neoimperialismo seria a expressão internacional da mesma crise que produz o neofascismo no plano interno de cada país. Então é isso que eu teria a lhes apresentar, meus amigos, sobre o neofascismo e o neoimperialismo como manifestações da crise final do capitalismo na era contemporânea. Eu gostaria de lhes informar que nós elaboramos um artigo de cerca de 20 páginas com esse título: o neofascismo e o neoimperialismo como manifestações da crise final do capitalismo na era contemporânea. Então esse artigo foi publicado tanto no site do academia.edu como no SlideShare. E para realizar essa nossa apresentação e produzir esse artigo sobre esse tema, nós fizemos pesquisas aprofundadas a respeito de cada uma das questões que nós abordamos. Nós chegamos a pesquisar cerca de 32 publicações, seja artigos e livros, abordando essa temática. De modo que, se vocês desejarem ter acesso a esse artigo, eu sugiro acessar os sites do academia.edu e também do SlideShare. E se eventualmente desejarem ter acesso a esses artigos, podem nos solicitar informando seus e-mails a fim de que eu possa encaminhá-los devidamente. E é importante destacar, meus amigos, os autores que nós pesquisamos. Quer dizer, além de artigos e livros de nossa autoria abordando essa temática, nós pesquisamos a publicação de Edu Cabrais, de Nicholas Georgescu Reagan, Clement Milton, Esteban Ezequiel Milton, Karl Marx, O Capital. Nós pesquisamos publicação de Ben Euriges, José Eustáquio Diniz Alves, João Pedro Caleiro, Gilson Dantas e Friedrich Hayek, Ludwig von Mises, Carolina Cunha, Robert Paxton, Roger Griffin, Enzo Traverso, Stanley Payne, Casmilt, Vladimir Lenin, Giovanni Arrighi, David Harvey. Estou citando os autores que nós pesquisamos: Emmanuel Wallerstein, Wolfgang Strick, Cheng Enfield e Liu Baolin. E
também uma publicação da Metro. Então foram 32 publicações que nós pesquisamos, produzimos esse artigo, o neofascismo e neoimperialismo como manifestação da crise final do capitalismo na era contemporânea, de 20 páginas, e temos aqui essa nossa apresentação em vídeo que sintetiza tudo aquilo que nós apresentamos nesse artigo. Portanto, é isso que eu tinha de lhes dizer e espero que tenha sido esclarecedora nossa apresentação. E temos que nos preparar, aqueles que sobreviverem à segunda metade do século XX, ou, sobretudo, os nossos filhos, nossos netos, nossos descendentes, que certamente vão enfrentar um mundo muito conturbado, com riscos muito sérios até de destruição do nosso planeta, diante da ameaça de fim do sistema capitalista mundial. Mas espero que as gerações futuras tenham capacidade de colocar um fim nesse sistema decadente que é o capitalismo, e possa construir uma nova ordem mundial que seja capaz de promover o progresso, a paz e a felicidade de toda a humanidade. Portanto, meus amigos, é isso que eu tinha a lhes apresentar, e deixo aqui meu abraço fraternal e aproveito também para desejar a todos boas festas e um feliz ano novo. Um grande abraço para todos.